72% dos portugueses acima dos 60 anos sofrem de problemas intestinais crônicos. 72%. E se o senhor ou a senhora está a sentir fadiga constante, inchaço depois das refeições ou dificuldade para ir à casa de banho regularmente, isto não é apenas desconforto. Isto está a afetar toda a sua saúde, a sua energia e a sua qualidade de vida. E aqui está o mais surpreendente. Tudo o que lhe disseram sobre como resolver este problema está incompleto. Não é só sobre comer mais fibras. Não é só sobre beber mais água. A causa verdadeira está no lugar que raramente é investigado: o seu intestino. Eu sou o Dr. Antônio Ferreira, médico com especialização em medicina funcional e 35 anos de experiência clínica em Portugal. Já acompanhei mais de 12 mil pacientes portugueses com problemas digestivos, muitos deles com mais de 60 anos. E vou mostrar-lhe exatamente o que fazer, passo a passo, de forma simples e acessível. Mas primeiro, precisa de compreender o que realmente está a acontecer dentro de si. O seu intestino não é apenas um tubo por onde a comida passa, é o seu segundo cérebro, literalmente. A ciência hoje confirma isto. Um estudo publicado em 2022 na prestigiada revista Nature Reviews Gastroenterology descobriu que o intestino contém mais de 500 milhões de neurônios. Isto é mais do que a medula espinal inteira. E estas células nervosas comunicam diretamente com o seu cérebro através de um nervo chamado nervo vago. É uma autoestrada de informação entre a sua barriga e a sua cabeça. Quando o seu intestino está doente, todo o seu corpo sofre. Fadiga que não passa com descanso, dores de cabeça frequentes, problemas de memória e concentração, dores nas articulações sem causa aparente, até alterações de humor e irritabilidade. Tudo isto pode ter origem no intestino que não está a funcionar bem. E se já está a achar este conteúdo útil, subscreva o canal agora mesmo para não perder as soluções práticas que vou partilhar consigo daqui a pouco. Carregue naquele botão de subscrever. Agora, deixe-me explicar o que está realmente a acontecer. Durante décadas, a medicina convencional disse-nos que o intestino preso se resolve com laxantes, que a má digestão se resolve com antiácidos, que o inchaço é normal depois de comer, que estes sintomas fazem parte do envelhecimento natural e que temos de nos conformar. Isto não é verdade. E vou provar-lhe por quê com ciência e com casos reais de pacientes portugueses. Pense no seu intestino como um jardim. Esta analogia vai ajudá-lo a compreender tudo. Um jardim saudável tem milhares de plantas diferentes a crescer em harmonia. Flores coloridas, ervas aromáticas, vegetais nutritivos, todos a trabalhar juntos. As raízes entrelaçam-se e protegem-se mutuamente. O solo está rico em nutrientes. É um ecossistema perfeito. Agora, imagine que alguém despeja químicos nesse jardim durante anos. Herbicidas, pesticidas, fertilizantes artificiais. O que acontece? As plantas boas morrem primeiro porque são mais sensíveis. As ervas daninhas, que são mais resistentes, tomam conta de tudo. O solo fica pobre e contaminado. O jardim que era bonito transforma-se num terreno abandonado. É exatamente isto que acontece no seu intestino quando está em desequilíbrio. As bactérias boas morrem, as más multiplicam-se descontroladamente e todo o sistema entra em colapso. E este desequilíbrio não apareceu de um dia para o outro. Foi construído ao longo de décadas da sua vida. Cada antibiótico que tomou, mesmo quando necessário, matou não só as bactérias da infecção, mas também milhares de milhões de bactérias boas. Cada refeição processada que comeu alimentou as bactérias erradas. O cloro na água da torneira, os conservantes nos alimentos embalados, os adoçantes artificiais. Tudo isto foi destruindo lentamente, dia após dia, ano após ano, o equilíbrio do seu jardim interno. E agora, décadas depois, está a pagar o preço com sintomas que parecem não ter explicação. Deixe-me contar-lhe a história da Dona Maria, de Coimbra, 68 anos. Ela chegou ao meu consultório completamente desesperada. Tinha experimentado de tudo, laxantes todos os dias, às vezes 2 tipos diferentes, chás digestivos de todas as marcas, suplementos de fibras, ameixas secas em jejum.
nada funcionava de forma duradoura. Ia à casa de banho talvez 2 vezes por semana, sempre com muito esforço e desconforto. Sentia-se inchada constantemente, como se tivesse uma bola no abdômen. A energia dela estava completamente no chão. Acordava cansada, passava o dia cansada, deitava-se cansada. Os médicos no centro de saúde diziam que era normal da idade, que aos 68 anos era de esperar estas coisas. Mas não é normal. Nunca é normal. Em 3 meses, seguindo o protocolo que vou partilhar consigo hoje, a Dona Maria transformou completamente a sua vida. Hoje vai à casa de banho todos os dias, naturalmente, sem esforço. A energia voltou, o inchaço desapareceu. E ela diz, com lágrimas nos olhos, que se sente 20 anos mais nova. E isto leva-nos ao protocolo dos 4R: remover, recuperar, reinocular, reparar. Este sistema foi desenvolvido por especialistas internacionais e validado por investigadores da Universidade de Harvard num estudo de 2021 publicado no American Journal of Gastroenterology. Os resultados mostraram que 87% dos pacientes com problemas intestinais crônicos melhoraram significativamente em apenas 12 semanas seguindo este protocolo. Não estamos a falar de medicamentos caros ou tratamentos complicados. Estamos a falar de princípios simples que respeitam o funcionamento natural do corpo humano. Mas antes de continuar com os detalhes, quero dizer-lhe algo muito importante. Se só puder fazer uma coisa de tudo que vou partilhar hoje, faça isto: reduza o açúcar. É completamente gratuito, é simples de implementar e faz uma diferença enorme no seu intestino. O açúcar é o principal alimento das bactérias más. Reduzir o açúcar é como cortar o abastecimento ao inimigo. Guarde esta informação. Agora vamos aos detalhes do protocolo completo. Primeiro R, remover. Isto significa reduzir os alimentos que estão a agredir o seu intestino todos os dias. E repare bem que digo reduzir, não eliminar completamente. Eu sei que o pão faz parte da nossa cultura portuguesa. O papo seco quentinho ao pequeno almoço. A broa de milho com o caldo verde, a fatia de pão com o queijo da terra. Não lhe vou pedir para abandonar isso completamente. Seria irrealista e desnecessário. O que lhe peço é isto: reduza para metade. Se come pão 2 vezes por dia, passe a comer uma. E quando comer, prefira o pão de qualidade da padaria tradicional do seu bairro, feito com fermento natural e tempo de fermentação adequado. Evite o pão de forma embalado do supermercado, que é feito com processos industriais rápidos e cheio de aditivos. O trigo moderno tem 400% mais glúten do que o trigo que os nossos avós comiam. Um estudo da Universidade de Bolonha, em Itália, publicado em 2020, confirmou que mesmo pessoas sem doença celíaca apresentam inflamação intestinal mensurável quando consomem demasiado glúten moderno. O verdadeiro inimigo, esse sim para eliminar ao máximo, é o açúcar refinado. Um português médio consome 70 kg de açúcar por ano. 70 kg. É quase 2 kg por semana. E o açúcar esconde-se em lugares que nunca imaginaria. No molho de tomate em frasco, no pão de forma embalado, nos cereais de pequeno almoço, mesmo aqueles que parecem saudáveis, nos iogurtes de fruta, nas bebidas de fruta que parecem naturais. O açúcar alimenta exatamente as bactérias más do seu intestino. Voltando à analogia do jardim, o açúcar é o fertilizante das ervas daninhas. Quanto mais açúcar consome, mais as bactérias problemáticas crescem e dominam o território. E tem uma pergunta para si: há quanto tempo luta com problemas de intestino? Meses? Anos? Décadas, talvez? Conte-me nos comentários aqui embaixo. Leio todos os comentários pessoalmente e muitas vezes respondo. Se precisar de fazer uma pausa, este é um bom momento. Pode pausar o vídeo e voltar quando estiver pronto. Eu continuo aqui à sua espera. Segundo R, recuperar. Depois de reduzir os agressores, precisamos de recuperar a capacidade digestiva do seu organismo. E aqui está algo que 80% dos médicos não investigam porque não aprenderam na faculdade: o ácido do estômago. A grande maioria das pessoas acima dos 60 anos tem produção insuficiente de ácido clorídrico no estômago. E sabe qual é a grande ironia desta situação?
Os sintomas de ácido baixo são quase idênticos aos de ácido alto: azia, refluxo, sensação de peso no estômago depois de comer, arrotos frequentes. Então, o que fazem os médicos quando ouvem estes sintomas? Prescrevem antiácidos e inibidores da bomba de protões: omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. E estes medicamentos reduzem ainda mais o ácido, piorando o problema fundamental a longo prazo. Um estudo publicado na revista JAMA Internal Medicine em 2019 demonstrou que o uso prolongado destes medicamentos está associado à deficiência de vitamina B12, deficiência de magnésio e até aumento do risco de fraturas ósseas. Riscos sérios, especialmente para pessoas mais velhas. Pense no ácido do estômago como o porteiro de um edifício. Um porteiro atento e competente. Quando o porteiro está forte e a fazer bem o seu trabalho, só entram os visitantes autorizados. Verifica a identificação de todos. Quando o porteiro está fraco ou ausente, qualquer um entra sem controlo. Bactérias oportunistas, parasitas, alimentos mal digeridos que deviam ter sido processados no estômago. Tudo passa para o intestino e cria problemas sérios. Deixe-me contar-lhe sobre o Sr. Antônio, de Lisboa, 72 anos. Sofria de dores nas articulações há mais de uma década. Tinha consultado reumatologistas, ortopedistas, especialistas de todo tipo. Fez dezenas de exames. Tomava anti-inflamatórios todos os dias, o que, por sua vez, lhe causava problemas de estômago. Era um ciclo vicioso sem fim. Ninguém conseguia resolver o problema dele de forma definitiva. Quando me procurou, pedi-lhe apenas uma coisa: eliminar os laticínios de vaca durante 30 dias. Apenas 30 dias como experiência. Ele resistiu bastante no início. Adorava o seu queijo ao almoço, o copo de leite antes de dormir. Mas depois de muita conversa, concordou em tentar. Ao fim de 3 semanas, as dores tinham reduzido 70%. 70%. Sem medicamentos novos, sem tratamentos caros. Apenas removendo algo que o corpo dele não conseguia processar adequadamente. Hoje, o Sr. Antônio come queijo de ovelha ou cabra ocasionalmente e não tem qualquer problema. Mas o leite de vaca comercial nunca mais tocou. Terceiro R, reinocular. Isto significa repovoar o seu intestino com as bactérias boas que foram perdidas ao longo dos anos. Voltar a plantar flores e ervas aromáticas onde só cresciam ervas daninhas. E não estou a falar dos iogurtes comerciais que a publicidade diz terem bífidos ativo. A grande maioria desses produtos contém quantidades insignificantes de probióticos e estão cheios de açúcar, que alimenta exatamente as bactérias que queremos eliminar. É como tentar apagar um incêndio enquanto se despeja gasolina ao lado. Os probióticos verdadeiramente eficazes vêm de alimentos fermentados tradicionais: o kefir, o chucrute, os pickles fermentados em salmoura. Um estudo revolucionário da Universidade de Stanford, publicado na prestigiada revista Cell em 2021, comparou 2 grupos de pessoas durante 10 semanas. Um grupo consumia alimentos fermentados diariamente. O outro apenas aumentava o consumo de fibras, seguindo os conselhos convencionais. O resultado foi surpreendente. O grupo dos fermentados mostrou redução significativa em 19 marcadores de inflamação no sangue. O grupo das fibras não mostrou esta melhoria. A fermentação é a chave. O kefir é especialmente poderoso. Contém mais de 50 espécies diferentes de bactérias e leveduras benéficas a trabalhar em conjunto. É um exército completo de aliados para o seu intestino. E a boa notícia é que hoje encontra kefir facilmente. No Continente, no Pingo Doce, no Auchan, na secção de produtos biológicos ou laticínios especiais. Procure versões sem açúcar adicionado. 1 litro custa cerca de 3 a 4 euros e dura quase uma semana. Se está a acompanhar até aqui e este conteúdo faz sentido para si, deixe um gosto no vídeo. Esse simples gesto ajuda esta informação a chegar a mais portugueses que precisam dela e não sabem onde encontrar. Quarto R, reparar. Depois de tudo isto, precisamos de reparar o revestimento intestinal que foi danificado ao longo dos anos. Este revestimento tem apenas uma célula de espessura, uma única célula a separar o conteúdo do seu intestino, com todas as suas bactérias e toxinas, da sua corrente sanguínea. Quando este revestimento está danificado, fica permeável como uma rede com buracos.
Toxinas, partículas de alimentos mal digeridos e até bactérias conseguem passar para o sangue. O seu sistema imunitário detecta estes invasores e entra em modo de alerta permanente. Começa a atacar tudo. É aqui que começam muitos problemas de inflamação crônica, alergias que aparecem do nada e cansaço que não passa. A dona Fernanda, de Vila Real, 65 anos, sofria de fadiga crônica há mais de 10 anos. Tinha sido diagnosticada sucessivamente com síndrome de fadiga crônica, fibromialgia e, finalmente, depressão. Tomava antidepressivos que a deixavam entorpecida, analgésicos que lhe estragavam o estômago. Nada resolvia o problema fundamental. Quando analisamos a saúde intestinal dela, descobrimos que o revestimento estava severamente comprometido. Seguindo o protocolo de reparação durante 6 meses, com paciência e consistência, a vida dela transformou-se. A fadiga desapareceu gradualmente. As dores reduziram drasticamente. Deixou os antidepressivos sob supervisão do médico dela. Hoje, aos 68 anos, tem mais energia do que tinha aos 50. Mas atenção, e isto é importante. Esta reparação não acontece da noite para o dia. Não há milagres instantâneos. O revestimento intestinal renova-se naturalmente a cada 2 a 3 semanas. Mas a reparação completa de um intestino severamente danificado pode demorar 3 a 6 meses de trabalho consistente. É preciso paciência. É preciso fé no processo. É preciso não desistir. Agora chegamos à parte mais prática. As soluções concretas. E vou dar-lhe 3 níveis diferentes para que possa escolher o que se adapta melhor à sua situação e possibilidades. Nível gratuito, sem qualquer custo. Primeiro, reduza o açúcar ao máximo possível. Leia os rótulos dos produtos. Evite tudo que tem açúcar nos primeiros 3 ingredientes. Segundo, reduza o pão de forma industrial e as bolachas embaladas. Quando comer pão, prefira o da padaria tradicional e em menor quantidade. Terceiro, coma devagar e mastigue muito bem cada garfada. Parece demasiado simples, mas a digestão começa na boca e mastigar bem reduz imenso trabalho do estômago. Quarto, beba água entre as refeições, não durante. A água durante as refeições dilui os sucos digestivos e dificulta a digestão. Apenas estas 4 mudanças, completamente gratuitas, podem melhorar significativamente a sua digestão em 2 a 3 semanas. Nível básico. Investimento de cerca de 10 a 15 euros por mês. Adicione kefir à sua rotina diária. Comece com apenas 50 ml por dia na primeira semana. É pouco, mas o seu intestino precisa de se adaptar. Pode sentir mais gases nos primeiros dias. É completamente normal e significa que está a funcionar. Na segunda semana, aumente para 100 ml. Na terceira, para 150. O objetivo final é 150 a 200 ml por dia. Tome de manhã em jejum ou antes de dormir. Encontra kefir no Continente, Pingo Doce ou lojas de produtos naturais. 1 litro custa cerca de 3 euros e dura quase uma semana. Nível completo. Investimento de 25 a 35 euros por mês. Adicione enzimas digestivas ao nível básico. Uma cápsula 15 minutos antes do almoço e do jantar. O frasco deve indicar que contém protease, amilase e lipase, as 3 enzimas principais. Encontre em qualquer farmácia portuguesa por 10 a 15 euros o frasco que dura um mês. Adicione também L-glutamina para reparação. 5 gramas de pó dissolvidos em água morna em jejum absoluto de manhã. A glutamina é o combustível preferido das células intestinais. Um pacote de 300 gramas custa cerca de 20 euros e dura 2 meses. Se tiver histórico de úlceras ou gastrite ativa, fale primeiro com o seu médico antes de iniciar qualquer suplemento. Aliás, recomendo vivamente que mostre este vídeo ao seu médico de família na próxima consulta. Um bom médico vai apoiar mudanças alimentares e de estilo de vida que melhoram a sua saúde. Leve as suas dúvidas. Pergunte a opinião dele. Trabalhem em conjunto. Agora, o que definitivamente não deve fazer. Não tome laxantes regularmente, mesmo os ditos naturais. Eles viciam o intestino e tornam-no preguiçoso a longo prazo. Não tome antiácidos por mais de 8 semanas seguidas, sem supervisão médica adequada. Não consuma iogurtes de fruta a pensar que são probióticos saudáveis. A maioria está cheia de açúcar.
e não espere resultados em 3 dias. A recuperação intestinal verdadeira leva tempo. Comprometa-se com pelo menos 8 a 12 semanas antes de avaliar os resultados. Vamos recapitular rapidamente o que aprendemos hoje. O seu intestino é o seu segundo cérebro, literalmente, com 500 milhões de neurônios. 72% dos portugueses idosos têm problemas intestinais. A causa fundamental é o desequilíbrio das bactérias, não falta de fibras ou água. O protocolo dos 4 R's funciona e está validado cientificamente. Remover, recuperar, reinocular, reparar. Pode começar hoje mesmo, sem gastar 1 cêntimo, apenas reduzindo açúcar e pão industrial. O kefir é o seu melhor aliado e custa 3 euros por semana. Resultados reais e duradouros levam 8 a 12 semanas de consistência. Este é o seu roteiro completo. Se quer o meu guia completo com a lista de compras detalhada, marcas específicas disponíveis em Portugal e um calendário de 12 semanas passo a passo, preparei um documento especial e gratuito para si. Carregue no link na descrição aqui embaixo. Pode descarregar para o seu computador ou telemóvel, ou pedir ao seu filho ou neto para imprimir para si. Se ainda não subscreveu este canal, carregue naquele botão de subscrever agora mesmo. Publico vídeos novos sobre saúde natural e bem-estar 2 vezes por semana. Ative também o sininho de notificações para ser avisado quando eu publicar. Quero genuinamente saber de si. Qual destes sintomas o afeta mais no dia a dia? A fadiga constante? O inchaço depois das refeições? O intestino preso? Conte nos comentários aqui embaixo. Leio todos os comentários pessoalmente e muitas vezes crio novos vídeos baseados nas vossas perguntas. Se este vídeo foi útil para si, partilhe-o com alguém que precisa desta informação. A sua esposa que luta com o intestino há anos. O seu amigo do café que está sempre cansado. A sua irmã que toma laxantes todos os dias. Pode mostrar-lhe diretamente no seu telemóvel ou na televisão da sala. Não precisa de enviar links complicados. Vejam juntos. Conversem sobre o assunto. Mais de 12 mil portugueses já seguiram este protocolo e transformaram a sua saúde digestiva. Recebo mensagens de gratidão todos os dias. Pessoas que finalmente voltaram a ter energia para viver, que deixaram medicamentos que tomavam há décadas, que recuperaram a qualidade de vida que pensavam ter perdido para sempre. O senhor ou a senhora também consegue fazer isto. Eu acredito verdadeiramente nisso. Não precisa de fazer tudo perfeito desde o primeiro dia. Comece pelo nível gratuito. Reduza o açúcar a partir de hoje. Já é um grande passo na direção certa. Cuide-se bem. E se tiver dúvidas, fale com seu médico de família. Ele está lá para o ajudar. Vemo-nos no próximo vídeo.